Bom, e vamos direto então para Brasília. A gente conversa com o Igor Damasceno, direto da sede da Polícia Federal. Igor, com você as informações. Pessoal, mais uma vez, ótimo dia a vocês e também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu acabo de ter acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que motivou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. São 18 páginas dessa decisão e ele faz ali uma linha do tempo para justificar essa prisão preventiva do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes começa falando sobre aquela vigília marcada por Flávio Bolsonaro às portas de onde Bolsonaro mora, onde o ex-presidente mora, muito próximo ali do condomínio solar de Brasília, que é onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora. Essa vigília já estava programada e centenas de pessoas confirmaram que iriam comparecer. Então, esse foi o primeiro sinal de alerta do ministro Alexandre de Moraes. Só que aí na página 14, a decisão diz o seguinte: o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Bolsonaro à 00:08 do dia 22 de novembro de 2025. Ou seja, enquanto havia a vigília do lado de fora, o ministro Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica. E aí ele chega à seguinte conclusão: a informação consta a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Então, essa é a justificativa de Jair Bolsonaro. Ele ainda faz dois alertas. Bolsonaro mora a cerca de 15 minutos do setor de embaixadas. Então, o entendimento de Alexandre de Moraes é o seguinte: Flávio Bolsonaro marcou ali a vigília como pretexto, enquanto isso, Jair Bolsonaro rompia a tornozeleira eletrônica e no meio de toda aquela muvuca, toda aquela movimentação, rapidamente eles iriam para o setor de embaixadas, onde o Bolsonaro tentaria se asilar politicamente. Então, esse é o entendimento de Alexandre de Moraes para motivar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Risco de fuga. Não tem nada a ver com a condenação, ele ainda não está cumprindo a pena por tentativa de golpe de Estado. Foi risco de fuga no entendimento de Alexandre de Moraes. E aí o ministro faz mais dois alertas. Ele fala: olha, Alexandre Ramagem fugiu do país e está nos Estados Unidos, Carla Zambelli fugiu do país e está na Itália. Então, diante de todas essas fugas de pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, então em caráter preventivo, precisaremos levá-lo para a Polícia Federal. Então ele fez uma cronologia para justificar, deu todo um contexto para justificar essa prisão preventiva do ex-presidente. E assim foi feito. Às 6 da manhã, a Polícia Federal chegou na casa de Bolsonaro. 6h35, ele já estava sendo trazido aqui para a porta da Polícia Federal. Vou pedir mais uma vez licença a vocês, nossos ouvintes na rádio. Estou mostrando que a movimentação de jornalistas aumentou. Não para de chegar jornalistas aqui, bem como não para de chegar carros da Polícia Militar, justamente para reforçar a segurança. O trânsito está um caos, pessoal. Hoje não é dia de trânsito aqui em Brasília. Geralmente essa área aqui fica mais ou menos livre de trânsito. E não é isso que nós estamos vendo hoje. E a todo momento vem uma pessoa buzinar, falar alguma palavra, se manifestar de alguma forma, justamente para tentar trazer a sua manifestação em torno da prisão de Jair Bolsonaro. Há pouco entrou um carro aqui com um médico cheio de medicamentos, uma caixa de medicamentos. A gente acredita que seja para Jair Bolsonaro por causa do quadro de saúde dele. Bolsonaro tem apresentado quadros de soluços, refluxos, às vezes fica sem respirar. A informação que nós temos também é que muitas vezes esse medicamento age no sistema nervoso central do ex-presidente, então ele não pode ficar sem medicamentos. E por isso um carro chegou aqui com uma caixa de remédios há cerca de 20
minutos, justamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Movimentação intensa, vocês acompanham aí esse momento em que esse carro chega com essa caixa de remédios justamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofre ainda com consequências da facada que ele levou no ano de 2018, lá em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral. Ele fez inúmeras intervenções cirúrgicas, chegou a ficar 12 horas numa sala de cirurgia neste ano, ficou dias internado em um hospital aqui próximo, justamente por causa do quadro de saúde. Por falar em quadro de saúde, vou mostrar mais uma vez. Aqui está, ó, um carro saindo nesse momento. É um carro descaracterizado, mas é da Polícia Federal, já avisou. E foi então para o setor policial sul daqui de Brasília. Mas como eu estava falando, olha só, aqui está o prédio da Polícia Federal, a porta. E a menos de 500 metros está ali o Hospital Santa Lúcia, e atrás do Hospital Santa Lúcia está o DF Star, que é onde o Bolsonaro geralmente fica internado quando ele sofre algum tipo de consequência um pouco mais grave dessa facada que ele recebeu. Então, qualquer intercorrência, qualquer situação que sair do controle, Bolsonaro está a menos de 5 minutos do hospital e a polícia já sabe disso. Já trouxe remédios para cá e já tem um aparato para trazer ali um atendimento rápido para Jair Bolsonaro, caso aconteça alguma coisa. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Igor, por favor, você falava na sua entrada anterior, né, aqui na Jovem Pan, que tem todo um rito. Ele passou por exame de corpo de delito já, né? Inclusive o IML foi até o local. Houve o cuidado para também a não colocação de algemas durante todo esse episódio, não há nenhuma imagem nesse sentido. E haveria então uma audiência de custódia a acontecer aí na Polícia Federal? Olha, nessa decisão que nós tivemos acesso, o ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro duas coisas. Para evitar qualquer situação vexatória, Bolsonaro não seria algemado. Então, enquanto ele estava sendo conduzido aqui para a PF, não houve algemas. E a PF também montou uma estrutura para evitar a exposição midiática. Tanto é que nenhum jornalista conseguiu flagrar o momento da prisão e o comboio para vir aqui à Polícia Federal. Então, a decisão, ela motiva essas duas situações. Sem exposição midiática, sem algemas. E a audiência de custódia, ela deve começar a qualquer momento. O exame de corpo de delito já foi feito, então agora o próximo passo é a audiência, com a expectativa de que ele permaneça preso aqui na superintendência, justamente por causa desse risco de fuga. Exatamente, né, Igor? Como você colocou a decisão, tudo indica, vamos imaginar, amanhã haveria então um esgotamento dos recursos da defesa e poderia haver uma decisão já na segunda-feira. Essa era a expectativa de todos. Ontem começou aí em Brasília uma informação que ele poderia ser preso. Aqui em São Paulo a mesma situação chegou aqui e nós tivemos então essa prisão de um caráter preventiva. Mas tudo indica isso que você falou, dentro dessa decisão que você acabou trazendo pra gente aqui, detalhando. Então tudo indica que ele deve ficar preso, já que está terminando também o prazo que envolve a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Sim, a expectativa é que Bolsonaro não volte para casa, não nesse primeiro momento, para cumprir prisão domiciliar, justamente por causa desse risco de fuga. Os recursos já estão se esgotando, então, muito provavelmente, Alexandre de Moraes já vai decretar trânsito em julgado, ou seja, esgotamento dos recursos para que ele, então, permaneça preso. Movimentação aqui, pessoal. Vi alguns colegas correndo. Vamos lá, vamos lá. Muitos colegas aqui correndo nesse momento, vamos ver o que está acontecendo, mas a gente vai continuar dando as informações de que não tem expectativa de que Jair Bolsonaro volte para casa por causa desse risco de fuga. Ele vai ser preso preventivamente, continua preso preventivamente, não vai ser liberado na audiência de custódia e então, quando for transitado em julgado o processo da tentativa de golpe de Estado, muito provavelmente ele vai permanecer preso. A defesa até pediu para que Jair Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar justamente por causa de saúde. Alexandre de Moraes até pode atender isso, mas antes, por questão protocolar, ele precisa continuar preso, ele precisa continuar aqui na superintendência. A situação para ele ficou muito pior depois desse risco de fuga, esse rompimento da tornozeleira eletrônica. Olha, o que está acontecendo aqui é um músico, todas as vezes em que acontece alguma coisa contra Bolsonaro, esse músico toca uma marcha fúnebre. E é isso que está acontecendo. Não sei se vocês estão dando para ouvir, está dando para entender, mas é isso que está acontecendo. É uma marcha
fúnebre, com um tom de deboche contra o ex-presidente Bolsonaro. Volto com vocês aí no estúdio. Igor Damasceno, valeu, Igor, está ao vivo lá, vocês observaram todo o processo de deslocamento do Igor lá, na tentativa de chegar na informação que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Todo mundo foi para lá e ele também foi, e é claro, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Igor Damasceno, ao vivo de Brasília.